Primeiro dizer que nós vamos transmitir o seminário, né? Ali o link é socializandosaberes.net. Nós não temos som, né? Mas nós vamos usar para poder fazer a transmissão, esse microfone. Então, quem puder ir sentando, à medida que as pessoas forem chegando, vamos sentando mais para frente, porque nós vamos ter que usar a nossa força e nossa voz, como o nosso povo faz nas nossas lutas todas, né? Nós vamos fazer aqui hoje também. Então, a ideia era a gente iniciar esse seminário nosso, fazendo aqui primeiro uma retomada do papel da Frente Brasil Popular nesse momento nosso da conjuntura, né? Depois as companheiras, nós vamos nos apresentar aqui também, depois colocar para vocês um pouco a dinâmica do nosso dia de hoje, tá bom? Eu sou a Lurdinha, sou da Marcha Mundial de Mulheres, eu participo na Frente Brasil Popular, nós compomos, a Marcha Mundial de Mulheres compõe a Frente Brasil Popular nacionalmente, né? Então, aqui em Campinas também a gente participa da Frente Brasil Popular e da Secretaria Operativa da Frente Brasil Popular de Campinas. Eu vou colocar muito rapidamente aqui para vocês um pouco do que nós somos na Frente Brasil Popular e os princípios norteadores, né, vamos dizer assim, deste campo, desse grande campo de luta que nós constituímos aí. Os marcos da Frente Brasil Popular são, na verdade, foi o lançamento em BH, em setembro de 2015, né, naquela linda assembleia que se debateu, e aí lá vários documentos foram aprovados. Então, nós, na verdade, somos um campo político, né? A Frente Brasil Popular é um campo político de forças sociais que, em 2014, votaram na Dilma, inclusive, né? Que estão nesse espectro aí. Movimentos populares, sindicais, pastorais, né? Que no último período, que tem toda uma história, né? Que vem da história da luta contra a ditadura militar, né? Lá dos idos, né? E que passou por vários momentos de articulação nacional, né? Aqui em Campinas, depois a Silvana vai falar mais claramente para nós um pouco da Frente Brasil Popular em Campinas, mas vale a gente lembrar que nós, no processo de lutas aqui em Campinas, nós participamos neste campo político que se compõe na Frente Brasil Popular de diversos momentos. Os plebiscitos foram um deles, né? Vários deles, inclusive o último, que foi o plebiscito constituinte, que nós estávamos todos, nós nos articulamos lá nesse campo para fazer aquela luta, porque naquele momento a gente já previa que a gente ia entrar neste ciclo que nós estamos vivendo hoje, esse ciclo de golpe que começou e a gente não sabe quando ele termina e como ele termina. E ele implica que a gente se articule para que ele termine do jeito que nós queremos que a gente possa cessar o golpe e estabelecer um novo ciclo de crescimento e de superação aí das desigualdades que nós temos no nosso país, né? Enfim, é uma aliança, a Frente Brasil Popular estabelece uma aliança popular que aglutina diferentes setores, e aí nós temos partidos, sindicatos, centrais sindicais, movimentos populares, pastorais, movimento de mulheres, jovens, negros, povos indígenas, campanhas, frentes, fóruns, entidades de direitos humanos, entidades LGBTs, movimentos culturais de comunicação social, intelectuais, artistas, parlamentares e os movimentos sociais em geral. Esse é o grande espectro que compõe aí a nossa frente, né? Bom, o que a gente quer? Nós queremos fazer a luta de massa cotidiana, imediata, porque é imediata, né, agora, em defesa dos direitos dos trabalhadores, dos direitos sociais de todo o nosso povo, né, em defesa da democracia, né, contra a continuidade desse golpe aí em marcha, né, e lutar por soberania nacional. Essa é o marco, assim, mais, né, e aí, soberania que implica a questão toda aí da integração latino-americana, a defesa do petróleo, enfim, essa questão toda, né. E a gente quer construir a partir disso um projeto, pensar um projeto popular, né, que a gente possa estabelecer esse novo ciclo que a gente falou aqui, né. Bom, aí tem no processo de BH foram aprovados várias coisas que nós não vamos entrar aqui, porque vai ser objeto dos debates dos companheiros que estarão aqui na próxima mesa. Então, o conteúdo do manifesto ao povo brasileiro que está lá,
Tá? Agora a gente retoma aqui no Plano Popular de Emergência, né? Então, os objetivos que estavam lá aparecem aqui, nós não vamos falar disso. Tem uma plataforma toda que foi aprovada em BH, que também nós não vamos entrar nela, porque também é objeto agora, nós não vamos detalhar, mas ela é objeto também do conteúdo do segundo ponto, que depois a Silvana vai falar pra gente, vai explicar pra gente. Agora, a gente acha que tem algumas orientações que são importantes para nós, na Frente Brasil Popular, que a gente vai retomar bem rapidinho, bem telegraficamente, porque o tempo já estourou, né? Constituir, o que nós queremos? Nós queremos constituir uma aliança entre as mais diferentes formas de organizações e articulações que a gente tem, políticas do nosso povo, né? Uma unidade que tem como ponto de partida um programa mínimo, e é por isso que nós vamos debater aqui, né, no segundo ponto, expresso naquela plataforma que nós debatemos, que agora ela é refeita nesse novo momento, né? Mas que também é a frente, ela tem um papel imediato, mas ela também tem um papel a médio e longo prazo. Então, a perspectiva estratégica do que nós estamos discutindo aqui para o futuro, né? Então, o caráter da frente, os seus objetivos também são norteados, né? Estão norteados principalmente para a sua ação de inserção nas lutas concretas, né? Que o nosso povo faz, né? Respeitando aí a questão da diversidade, as questões que a gente, as lutas que a gente já tem, né? Enfim, a gente deve se constituir um espaço amplo que articule os sindicatos e todo aquele espectro de entidades que a gente colocou. E muito rapidamente, por final, a gente só falar da estrutura organizativa da frente, né? Nós somos um coletivo, né? E um coletivo que se norteia por algumas questões aqui, né? Um coletivo que faz plenárias, mas que, para nós, o importante aqui são as orientações gerais. Então, por exemplo, para nós, as recomendações que nós fazemos no funcionamento da frente, se a gente quer ser um espaço, né, novo, nesse sentido de que a gente possa incorporar as lutas, que a gente possa superar a desigualdade, que a gente possa corrigir questões, discriminações que estão, inclusive, cristalizadas na nossa sociedade, nós precisamos trincar esse negócio para poder construir uma nova cultura com um novo povo, enfim. Então, vou falar muito rapidamente, então nós precisamos. Quais as recomendações que nós temos para o nosso funcionamento? Primeiro, assegurar sempre que possível a paridade de gênero nas definições das vagas das nossas articulações aqui da Frente Brasil Popular, né? A gente evitar a fragmentação, fazer um esforço de evitar a fragmentação para a gente poder construir mais unitariamente as nossas lutas. Então, estimular a participação dos parlamentares a nível nacional e local, né? E por fim aí, aqui em Campinas nós temos experiência, eu já vou passar direto para a Silvana, porque ela já faz o gancho de Campinas. Cada coletivo constitui uma operativa local que possa executar, não deliberar, porque quem delibera é sempre a plenária, né, o coletivo maior, mas que cada operativa possa operacionalizar as questões que são aprovadas mais coletivamente. Então, muito rapidamente, essa é um pouco a estrutura nossa de funcionamento, retomando a Carta de BH. Obrigada, Lourdinha. Bom dia para todos e todas. Eu sou Silvana Suaiden. Participo já há um ano e meio da Frente Brasil Popular, representando na Frente Brasil Popular de Campinas e região a ProPuc, que é a Associação dos Professores da PUC, e também o Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Particular de Campinas e região. Então, como a Lourdinha ela fez agora uma explanação mais geral sobre a Frente Brasil Popular, a organização, a definição e as recomendações, eu me proponho aqui falar brevemente sobre a Frente Brasil Popular de Campinas, e que é um pouco a razão pela qual nós estamos aqui também neste lançamento, né, do Plano Popular Emergencial, e também para a nossa organização. A Frente Brasil Popular em Campinas, ela foi lançada em novembro de 2015. Desde então, as reuniões têm sido regulares,
né? Nós temos aqui contabilizados mais de 65 reuniões. Destas reuniões têm participado representantes de diversas entidades. Algumas pessoas também apareceram neste processo, mesmo que façam parte de algum movimento popular, de alguma entidade. Olha, eu quero estar aqui para ajudar, para colaborar. Então, no geral, nós podemos hoje contabilizar cerca de 60 entidades que participam da Frente Brasil Popular de Campinas, entre elas a grande parte de sindicatos, organizações populares e também partidos políticos, né? Temos também, neste processo, desde 2015, organizado atos, manifestações, também a greve geral, né, de abril. E muitos desses atos e manifestações nós organizamos, alguns deles, pelo menos ultimamente, organizamos em conjunto com a outra frente, que é a Frente Povo Sem Medo, que está sendo representada aqui pelo Cabreira, né? Depois, Cabreira, nós vamos passar um momentinho aí para a sua saudação. Então, a Frente Brasil Popular, aqui em Campinas e região, ela representa esta luta, esta busca de resistência diante do golpe que nós estamos sofrendo, o golpe que já foi sendo dado antes do impeachment da Dilma. Depois a nossa companheira aqui, Tatiane, também vai falar um pouco do caráter misógino, machista do golpe, que está também na sua base. E nós representamos também essa diversidade, a diversidade dos nossos movimentos, a diversidade também das estratégias, das concepções, a diversidade de projetos políticos. E a Frente Brasil Popular nos une. Aqui, a Frente Popular, de alguma maneira, tem nos reunido, vamos dizer, antes de que nos une, ela nos reúne. E é por isso também que nós estamos aqui, e à tarde nós faremos um trabalho, um debate, faremos uma revisão da nossa organização, porque nós sabemos muito bem que a união não se improvisa. A unidade, estamos unidos, mas a unidade entre todos aqueles que representamos essa diversidade, ela tem que ser construída. Ela já está sendo construída, mas nós temos que continuar essa construção, né? Afinar as nossas estratégias, avaliar as nossas possibilidades, avaliar as nossas forças, entender melhor o processo, as contradições desse processo. Quando nós organizamos uma concentração, um ato, e às vezes temos sucesso, às vezes vai muita gente, às vezes é maravilhoso, e às vezes nós percebemos o que aconteceu, né? Onde está o pessoal? Às vezes até mesmo de integrantes, né, da própria frente. Então aqui é um momento para a gente estar olhando, né, sobre esse coletivo, sobre esse espaço, que é um espaço privilegiado e que nos concede a possibilidade de dar passos consistentes, decisivos, a partir da unidade das diversas forças, respeitando as diferenças, mas afinando as nossas estratégias, que talvez seja talvez seja o maior desafio agora no momento, a gente entender esse processo dentro do cenário nacional, dentro do momento em que nós vivemos, onde as coisas acontecem em uma velocidade que às vezes nós percebemos que não estamos preparados para acompanhar tudo isso. Às vezes nós marcamos uma concentração, um ato, e a coisa já mudou para aquele ato de uma semana para outra, né? Já aconteceram, né, os reveses aí da história, e fala assim, poxa vida, nós vamos ter que mudar a nossa palavra de ordem, tá?
Tá? Então, esta é um pouco a perspectiva, né? O perfil da Frente Brasil Popular. Aqui estamos presentes, né? Vários integrantes das reuniões e da organização. Nós ainda não definimos a organização propriamente tal, a estrutura da Frente Brasil Popular, embora ela esteja estruturada, mas nós ainda não temos uma definição, né? Ainda rolam concepções diversas, e este seminário, sobretudo na parte da tarde, será para que nós possamos discutir melhor, quer dizer, como que será, teremos uma organização, uma operativa, organização da parte de comunicação, porque são exigências, né? E todas essas exigências têm que estar bem organizadas, né? Têm que estar a tempo dos desafios e daquilo que vai acontecendo. Então, eu vou passar a fala para a Tatiane. Bom dia, guerreiras e guerreiros. Primeiramente, eu quero falar a palavra que eu mais gosto, fora Temer. Eu represento a União Brasileira das Mulheres aqui de Campinas, e eu tenho um desafio agora pela manhã falar rapidamente sobre o processo de impeachment que a Dilma sofreu no Brasil, levando em consideração o olhar que a gente tem, que foi um processo machista. Puramente machista, uma vez que a gente tem a questão mídia, né? A gente não precisa nem estar aqui muito, né, para poder dialogar sobre isso, porque todos os momentos que eu visualizei sempre colocava a Dilma, né, a nossa presidente, em que sentido, de que forma, com piadinhas, com processos ilustrativos, colocando que até alguns desenhos horrorosos, é uma questão, muito enraizada a questão do preconceito, da questão de gênero. Então, a gente precisa ter muito certo que a gente precisa reforçar quanto mais o protagonismo feminino nesse país. O que eu quero dizer para vocês que um dos primeiros atuações do governo Temer no Brasil foi rebaixar o Ministério das Mulheres. Deixa eu só pegar aqui certinho o nome certo, desculpa. Ela acabou colocando o status, na verdade, né? Um dos primeiros atos do Temer foi rebaixar o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. E todas as mulheres que estavam no Ministério, elas foram tiradas e colocadas homens. Uma ou duas mulheres permaneceram no governo do Temer, e a gente sabe de que forma também foi construído isso. A gente tem acompanhado de perto. E o que chama atenção também são a questão que o Brasil foi, na verdade, teve, na América Latina, foram 6 mulheres que foram eleitas para presidente e por voto de urna. E o Brasil, ele se destacou pela forma que ela foi tirada. Ela não foi uma coisa assim, que não foi comprovado o motivo real da presidência tirada do Brasil. Então, como que é construído isso? De que forma que a gente está? A gente tem visualizado que, com o governo Temer, além de ter tirado todas as mulheres que estavam no protagonismo de ministério, ele tem mexido diariamente com qualquer retrocesso dos direitos sociais, que a gente tem acompanhado, a Previdência Social, a privatizações. Ela afeta diretamente nós, mulheres. Eu fui conselheira tutelar aqui em Campinas, na última gestão, junto com a Caixa, que está aqui na banca. 80% das violações de direito que tem no município de Campinas é vaga de escola, é vaga de creche. Quem que sofre mais? São os homens ou as mulheres, gente? Se a gente parar para ver, a creche é meio período. A mulher trabalha meio período ou ela trabalha período integral? Eu trabalho período integral e sou mãe. Então, a gente precisa ter muito claro o que acontece na construção do Brasil. Quando a gente consegue sair e eleger uma mulher, que coloca a mulher numa posição de ministério, de fazer, governar, de poder pensar em políticas públicas para mulheres, a gente tira. A gente não, a gente está aqui, a gente está lutando diariamente faz tempo. Só que tem um movimento muito grande lá fora e que tirou e ficou.
né? E a gente tem visto que cada dia mais estão tirando mais ainda os direitos das mulheres. A gente precisa reforçar, na verdade, todas nós mulheres, eu estou vendo que a grande banca aqui, a gente tem muitas mulheres. O ano passado a gente teve um dos atos, né, muito grande que teve no Brasil, foi composto por mulheres. Então, mulher tem voz, tem boca, sabe gritar e sabe lutar. A gente só precisa reforçar e passar isso como uma corrente, né? Fica a dica. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição para qualquer esclarecimento também. Então, agora, antes da composição da mesa, eu vou primeiro agradecer a presença da Frente Brasil Popular nesse seminário, na pessoa da Frente Povo Sem Medo, né? E, Cabreira, se você quiser dar a sua palavrinha. Hã? São nossos irmãos mais novos. Nossos irmãos, irmãs mais novas. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui, meu nome é Cabreira, eu sou também, como a Silvana, do Sindicato dos Professores de Campinas, e lá a gente tem um pouco a compreensão de que é importante, como sindicato, estarmos presentes em todas essas articulações. Eu estou lá presente na organização da Frente Povo Sem Medo, e estamos aqui hoje para dar, né, para prestigiar essa iniciativa. Acho que a conjuntura que a gente vive é grave e a gente tem que ter consciência disso, que a gente precisa, enquanto lutadores do povo brasileiro, estarmos presentes e se mobilizando contra o golpe, e um golpe que tem assim uma dimensão muito maior do que a gente imaginava. Não era simplesmente o afastamento da Dilma, mas era sim o rompimento de diversos pactos que foram construídos no Brasil ao longo desses anos, né? É o final, tentativa de acabar com a CLT, que é aquele pacto varguista que nos acompanhou nos últimos 50, 60 anos, é acabar com o pacto que, de alguma maneira, o Lula conduziu, né, durante esses anos de governo, dos governos do PT, que permitiram certos avanços. Enfim, acabar com a Previdência, com a legislação trabalhista, e tudo isso tem um impacto e a gente precisa resistir. É um momento grave, esse é um momento que a gente precisa resistir, e que a direita demonstrou que ela vem com muita força. Um governo que tem 4%, 3% de aprovação, conduzir um processo desse é um ataque à própria ideia de democracia, que durante muitos anos nós ficamos e continuamos lutando, resistindo bravamente. Eu me lembro sempre que nesses momentos a gente tem que ter um certo cuidado, né, para saber quais passos vamos dar. Eu acho que essa iniciativa de fazer o seminário é um momento importante para a gente poder, de fato, constituir um campo mesmo de resistência e que seja capaz de propor também algumas alternativas nesse momento em que a gente está vivendo. Eu me lembro que nos anos 80 e 90, o Brizola, ele sempre batia numas teclas, e ele faz falta, porque ele tinha umas frases ótimas, né? Ele sempre batia numa tecla de que assim, onde a Globo está, eu estou do outro lado. A gente não pode perder essa perspectiva, achar assim, os caras estão do nosso lado porque eles estão falando mal do Temer. Não, a gente tem que marcar que uma parte da burguesia está vendo que embarcou numa furada e está querendo não só retomar a iniciativa, o protagonismo, como apontar para os caminhos mais sólidos para eles, para fazer a reforma. E a gente tem que dar o pau nisso. E aí eu acho que, nesse aspecto, o que nos une e que deve ser o nosso norte é a ideia do manter o fora Temer, né? Mas sempre associada à ideia das diretas já. Porque eles fazem o fora Temer, mas a ideia é manter as reformas golpistas. Então a gente tem que saber, o fora Temer, nenhum direito a menos e direta já. Isso nos une. Eu acho que esse é o elemento importante que a gente não pode perder de vista. E só para terminar, tem uma coisa que a gente tem que, na minha opinião assim, da militância, que eu acho que é muito importante. A direita não abre mão de princípios. A gente tem que aprender isso com eles. Quando vai constituir um plano de luta, a gente tem que ter os nossos princípios muito claros, para onde a gente quer ir. Sabe? Simplesmente fazer o
o fora é pouco. A gente tem que agora construir, e para construir isso vai exigir muitos sábados de manhã, né? Vou tirar o sono de muita gente, mas é essa a nossa etapa da luta política. Então eu estou aqui para trazer um pouco essa ideia de que nós estamos juntos, estamos na luta e fora Temer. Muito bem. Obrigada, Cabreira. A dinâmica do dia. Nós agora faremos a composição da mesa. Cada debatedor vai ter aí seus 20 minutos aí de apresentação das suas ideias, se precisar um pouquinho mais, né? Mas 20 minutos é o que a gente pensou para que seja possível um debate. Logo após haverá uma plenária, onde estamos pensando 10 intervenções de 3 minutos, tá, em cada bloco. Após a plenária, nós encerraremos para o almoço. E à tarde, no período da tarde, os componentes da Frente Brasil Popular nos manteremos aqui para fazer os debates, os trabalhos da tarde que vão apontar para a organização da nossa luta. Tá bom? Então agora a Lourdinha vai chamar os representantes da mesa. Então a gente queria chamar para compor a mesa também aqui com a gente o companheiro Rodrigo, que é do PT, da direção... O Rodrigo é da direção estadual do PT, né? Ele é secretário de Movimentos Populares e ele também compõe a frente, participa na Frente Brasil Popular Estadual, tá? A gente quer chamar também o Lejane, que é da direção do PCdoB. Que é sociólogo e também da operativa aqui da Frente Brasil Popular de Campinas. E também chamar o Tiago, né, nosso companheiro aí da Consulta Popular. O Tiago, que é advogado e também participa na Frente Brasil Popular Estadual. Tá? Então, nós vamos, sem maiores delongas, nós vamos passar diretamente, então, a palavra agora para os três, para eles fazerem as considerações e a gente dá sequência. Então, primeiro, Rodrigo, pode ser. Bom, primeiramente, fora Temer. E, em segundo lugar, bom dia a todas e todos. Parabenizar pela iniciativa de vocês organizarem esse seminário tão importante nessa conjuntura tão grave da nossa história. E agradecer o convite para poder estar aqui representando o Partido dos Trabalhadores, que é um dos partidos que fazem parte da Frente Brasil Popular, né? O que é muito positivo. A gente constitui uma frente que, diferente das iniciativas anteriores de articulação da esquerda brasileira, das lutas sociais e dos movimentos, essa iniciativa congrega tanto os partidos, as forças políticas, quanto os movimentos populares, sindicais, estudantis, em toda essa variedade. Foi apresentado, eu sou o Rodrigo César, passo a integrar agora a direção estadual do Partido dos Trabalhadores e, no último período, acompanhei o processo de constituição da Frente Brasil Popular e também de elaboração do Plano Popular de Emergência como assessor da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do Diretório Nacional do PT. Um dos principais elementos, se não o principal elemento da conjuntura atual que a gente vive, para a gente conseguir, digamos, estabelecer uma moldura, enquadrar essa conjuntura para a gente pensar esse plano popular de emergência, é que nós vivemos um momento de profunda crise e profunda instabilidade. São os elementos fundamentais da conjuntura que a gente está vivendo, na nossa opinião, e que se esboça no terreno internacional, primeiro, por uma prolongada crise capitalista. Não é à toa que os principais economistas liberais estão atuando de modo coeso para fazer uma propaganda de que a economia mundial está se recuperando. É uma linha de propaganda mesmo. Porque se a gente for ver, na verdade, a crise continua. O que comprova a avaliação de quem lá naquele momento, em 2007, 2008, já previa que seria uma crise não apenas muito profunda, uma das maiores da história do capitalismo, se não a maior, e também muito prolongada. E
prolongada porque tem um outro problema, que é o problema político para a solução da crise. Os setores liberais e neoliberais apostam que a solução para a crise é mais veneno. Como assim? Aprofundam as políticas de austeridade, de ajuste fiscal e de financiarização da economia. O resultado concreto disso é o que a gente está vendo. A tendência confirmada e reconfirmada de que o processo de desenvolvimento capitalista e suas crises provocam cada vez mais pauperização. O índice de desemprego em nível planetário só aumenta nessa crise. E um processo intenso também de concentração e centralização de capitais. Em meio a essa crise, há pouco tempo, 1 ano, 2 anos atrás, saiu uma pesquisa dizendo que 60 pessoas ou 50 pessoas reúnem, concentram riqueza equivalente ao que concentra a metade mais pobre do mundo. Ou seja, praticamente a metade da riqueza mundial concentrada na mão de cerca de 50 pessoas. De lá para cá, essa mesma pesquisa observou que não são mais em 50 pessoas que se concentra o equivalente à riqueza dos 50% mais pobre da população mundial. Isso já se reduziu para um grupo bem menor, de 8 pessoas, 10 pessoas. Então, para a gente ver que o capitalismo, na sua maneira de se organizar, de se desenvolver, provoca justamente aquilo que há 150, quase 200 anos atrás, se falava do que era o capitalismo. Só para fazer um registro de que quem dizia que a teoria socialista já tinha sido superada, o capitalismo não nos falta e prova que o que ele faz é gerar destruição, pauperização e os problemas para a humanidade. Mas o problema da solução da crise também tem a ver com o declínio relativo da hegemonia dos Estados Unidos. Se antes o Bush dizia que quem não está contra nós está contra nós, quando teve a iniciativa de invadir o Afeganistão e provocar guerra, o Trump já tem mais dificuldade de fazer isso, o Obama teve mais dificuldade de fazer isso. E o policiamento que os Estados Unidos faz sobre o mundo, hoje já enfrenta muito mais resistência do que sofria antes, porque, paralelo a esse declínio da hegemonia dos Estados Unidos, tem a criação de novos blocos e novos polos de poder a nível internacional. E isso também contribui para aumentar a estabilidade, não para melhorar essa estabilidade, porque quanto mais conflitos entre esses polos de poder, mais difícil é essa estabilidade em um momento de crise vingar. E o que é extremamente grave, né, e na história do capitalismo a gente vê que uma das saídas que o capitalismo produz para suas crises é destruição de força produtiva, é guerra, é matar gente, destruir pessoas e destruir riqueza para se reconstruir. Né? E a tensão mundial que existe, o nível de militarização das tensões políticas, traz para nós uma situação agravada, que a gente precisa dar muita atenção para isso. Estou falando dessa situação internacional porque tem tudo a ver com o que a gente está vivendo no Brasil. O golpe não foi um golpe apenas nacional. Não foi articulado apenas por forças nacionais, pelo reacionarismo nacional. E a ofensiva conservadora não é apenas nacional. Ela se manifesta, sobretudo, né, na luta de classes. Em cada país, a gente vê o que está acontecendo na polarização política em eleições. Em diversos países, na Inglaterra, o mais recente foi assim. Nos Estados Unidos foi assim. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer com que uma candidatura mais à esquerda pudesse fazer um enfrentamento ao Trump. Na França foi assim, uma eleição também muito polarizada. E a polarização que a gente vê na América Latina tem tudo a ver com essa ofensiva conservadora. O caso brasileiro não é isolado, porque a primeira derrota que nós sofremos, uma derrota importante que nós sofremos na América Latina, foi a derrota eleitoral na Argentina. Agora nós estamos com uma situação gravíssima na Venezuela, que a gente precisa prestar toda a nossa solidariedade às forças progressistas e de esquerda lá. E também, agora, nós estamos também recebendo essa solidariedade internacional na luta contra o golpe aqui no Brasil, o que é muito importante. Já era muito evidente para nós,
para as organizações que fazem parte da Frente Brasil Popular, que o objetivo central do golpe era aplicar um programa de desmonte do Estado, de retirada de direitos e de usurpação da soberania nacional. O impeachment era um meio para estabelecer o fim, que é a aplicação do programa Uma Ponte para o Futuro, porque eles sabem que, em um regime democrático, esse programa não seria aprovado de forma alguma, como não foi aprovado nas urnas em 2014. E é por isso que eles sabem que também, para conseguir implementar esse programa, além de usurpar a democracia e rasgar a Constituição, eles precisam minar a resistência popular, o que significa criminalizar a luta social, o que significa perseguir as nossas organizações e perseguir a principal liderança popular, que é o companheiro Lula. E daí a importância fundamental do acerto que a Frente Brasil Popular teve na plenária em BH, que foi incluir na sua plataforma a defesa do direito que o companheiro Lula tem de ser candidato à presidência da República. Porque é mais do que visível que essa caçada judicial ao PT e ao Lula tem por objetivo inviabilizar uma alternativa progressista e popular e de esquerda para esse programa que está sendo implementado e a gente conseguir aprofundar as mudanças, incorporar aquilo que a gente não conseguiu fazer num primeiro momento nesses 13 anos em que o PT e as forças progressistas estiveram à frente do governo federal. O que é um outro elemento muito importante da conjuntura, eu falava das crises e da instabilidade internacional e nacional, mas um outro elemento fundamental é a reação popular a essa ofensiva conservadora. Isso está embaralhando o lado de lá, está desorganizando o lado de lá. O Carnaval do Fora Temer, o dia 8 de março, que foi fundamental as companheiras fazerem um 8 de março massivo e que colocou a luta contra a reforma da Previdência no centro da pauta. Uma decisão acertadíssima do movimento de mulheres aqui no Brasil. Prosseguindo com o dia de lutas no dia 15 de março, com o dia 31 de março, para lembrar que o golpe de 2016 tem a cara do golpe de 1964, apesar da roupagem diferente, e que culminou com uma grande luta fundamental que foi a greve geral do dia 28 de abril, que a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que foi a maior greve da história do país, a maior greve da nossa história. Prosseguiu com o Ocupa Brasília no dia 24 de maio e agora mais um momento de greve, de paralisações no dia 30. As centrais sindicais se reuniram ontem, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo se reuniu ontem e todas reafirmaram a importância crucial dessa luta no dia 30 de março, 30 de junho, dessa nova greve. E eu digo tudo isso, faço esse retrospecto dessas lutas no último período, porque isso foi fundamental para desorganizar o lado de lá. A divisão interna entre a burguesia, a divisão interna do bloco golpista, não vamos nos enganar. Não tem nada a ver com remorso, não tem nada a ver com voltar atrás. Muito pelo contrário. Tem a ver com aprofundar o golpe, na tentativa de fazer um golpe dentro do golpe. Porque os setores da burguesia que hoje estão insatisfeitos com o Temer é pelos motivos diametralmente opostos ao nosso. Eles estão insatisfeitos com o Temer porque, para eles, o Temer não está conseguindo entregar o que prometeu. E, para isso, eles precisam de um novo presidente biônico, com mais legitimidade para conseguir aprovar as reformas que a gente não está deixando passar. Por isso, é fundamental a gente ter a clareza nas ideias de que é preciso se aproveitar dessa divisão dos golpistas, porém sem nenhuma ilusão. Como foi dito, nós temos muito acordo, é fundamental cada vez mais fazer com que duas palavras de ordem, fora Temer e direta já, se tornem uma palavra de ordem só, de fato articuladas, mas sem perder de vista a conexão dessa luta política com a luta em defesa dos direitos da classe trabalhadora, que é o que tem mais mobilizado o conjunto da classe trabalhadora. Tudo indica que essa luta vai ser uma luta prolongada. É uma luta que não vai resolver o problema da instabilidade política, econômica e social num curto período de tempo.
Então nós temos que estar preparados para uma luta de médio e longo prazo. Inclusive porque se a gente conseguir conquistar tudo que nós estamos reivindicando, se a gente conseguir barrar as reformas, se a gente conseguir derrubar o Temer, se a gente conseguir impedir a convocação de eleições indiretas e conseguir aprovar e convocar eleições diretas, se a gente conseguir ganhar essas eleições diretas e conseguir ter um governo popular, democrático e progressista no próximo período, tudo indica que se a gente conseguir tudo isso, a luta de classes vai pegar ainda mais fogo e não o contrário. Não o contrário. Porque essa nossa reação ofensiva conservadora, obtendo as vitórias, vai gerar ainda mais ofensiva do lado de lá e a gente vai ter que estar preparados para ela, porque a luta de classes nunca cessou e nós estamos vivendo um novo patamar da luta de classes no Brasil, em que a polarização está cada vez mais evidente e os caminhos do meio bloqueados. A possibilidade de tentar acordos e negociações, para além de equivocadas, estão inviabilizadas. Porque até do lado de lá não tem nenhum CPF, CNPJ que queira nos procurar para qualquer acordo. Portanto, é fundamental a gente ter a noção de que, nesses momentos de crise e instabilidade como esse, as lutas táticas têm uma dimensão estratégica muito maior. Muito maior. Porque a luta para derrotar o golpe tem uma dimensão que altera significativamente o curso da guerra. Como eles souberam que a luta do impeachment, a batalha do impeachment, alterou de fato o curso da guerra porque nos impôs uma derrota brutal. E a gente está agora fazendo a luta contra o golpe depois de sofrer uma derrota brutal. Nessa situação, a Frente Brasil Popular discutiu a necessidade da gente dar mais substância, de tornar concreto o que nós queremos para o próximo período, em torno da derrota do golpe. Ou seja, por que tem um programa da Frente Brasil Popular? Justamente para a gente dar concretude para essa alternativa que nós queremos construir. E para isso, vai ser fundamental a gente cada vez mais difundir esse programa, fazer trabalho de base e dialogar com o povo a partir desse programa. E também o Plano Popular de Emergência ajuda a gente também a influenciar as candidaturas que vão disputar no próximo período, assim queremos, né, a presidência da República, para restaurar a democracia. Isso, está na mão de vocês. Recomendo fortemente não apenas a leitura, mas o estudo do Plano Popular de Emergência. Ele foi elaborado inicialmente, né, sendo feita uma comissão específica dentro do Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular para elaborar um esboço inicial que foi submetido ao Coletivo Nacional da Frente Brasil Popular. Foram abertos um processo de coleta de sugestões, opiniões, emendas e propostas e depois sistematizado por essa comissão e aprovado no nosso coletivo. E o fato de estar aprovado não significa que ele está fechado, pelo contrário. O Plano Popular de Emergência continua em construção. E a gente recomenda que vocês, caso tenham propostas, enviem para o endereço eletrônico sugestãoplanofbp@gmail.com. Qual o objetivo fundamental desse Plano Popular de Emergência? Primeiro, restabelecer a democracia e a ordem constitucional. Segundo, defender a soberania nacional que está sendo usurpada. Enfrentar a crise econômica que nós estamos vivendo. Reverter o desmonte do Estado. Proteger as conquistas dos trabalhadores no último período. E a gente pode dizer que esse último período não é o último período dos últimos 10 anos. Vai além, porque a Constituição, os direitos assegurados na Constituição também estão ameaçados. E vai além, porque a CLT também está sendo ameaçada. Então, são décadas e décadas de conquistas que a gente precisa defender. Mas, mais do que defender, o objetivo do plano também é dar um horizonte para a gente reverter essa situação, reverter os indicadores que estão se deteriorando com a aplicação do programa golpista. Mas a pré-condição para esse plano acontecer é, primeiro, derrubar o Temer,
acabar com esse governo golpista, convocar eleições diretas para restabelecer um governo legítimo. E mais do que legítimo porque veio das urnas, um governo legítimo entre as camadas populares, um governo oriundo das forças progressistas, democráticas, populares e de esquerda. E como está aqui no plano, a primeira medida que nós faremos, caso a gente assuma novamente o governo federal, é revogar as medidas implementadas pelos golpistas. A lei de terceirizações irrestritas, retomar o regime de partilha do pré-sal e a obrigatoriedade da Petrobras operar as jazidas de petróleo do pré-sal, revogar a lei de teto de gastos, entre outros, inclusive a reforma do ensino médio. E esse plano, com isso eu concluo, tenta fazer a conexão entre a luta emergencial e as medidas imediatas que devem ser implementadas, né, para conseguir reverter esse quadro de deterioração. Ou seja, conectar o emergencial com o longo prazo, com o estrutural, com as reformas democráticas e populares que nós precisamos implementar. A reforma política, a reforma do Estado, a democratização da mídia, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária. E para isso, e o plano contempla, e com isso eu concluo, a gente não tem outro caminho senão culminar com o processo de acúmulo de forças e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para poder revogar as medidas golpistas e estabelecer um marco legal no qual essas reformas estruturais sejam contempladas. Digo isso porque foi um grande debate entre as forças e movimentos que compõem a Frente Brasil Popular sobre o lugar da Assembleia Nacional Constituinte. E óbvio que tem avaliações diferentes sobre o lugar da Assembleia Nacional Constituinte, mas nós chegamos a um consenso de que ela é necessária e que nós precisamos almejá-la, né? Nas nossas lutas, acumular forças para convocá-la e sairmos vitoriosos dessa Assembleia Nacional Constituinte para conseguir virar essa página nefasta da nossa história, que foi um ataque à democracia e aos direitos da classe trabalhadora. Juntos somos fortes, temos todas as condições de vencer, e isso é preciso ser dito. Apesar do lado de lá ser forte, a gente está demonstrando a nossa força também da classe trabalhadora e acreditando que a gente pode, a gente consegue. Então, fora Temer, direta já, nenhum direito a menos, viva a Frente Brasil Popular! Bom dia a todos e todas. O pessoal da HDC Socializando os Saberes, que está transmitindo ao vivo. Depois vai ser gravado e vai ficar colocado no site deles, né? Quem não assistiu agora pode assistir depois. Bom, primeiro que é uma honra grande representar nesta mesa aqui o Partido Comunista do Brasil, da qual sou membro da velha guarda há 42 anos, desde 1975, e nesta terra, Campinas, que adotei como minha há 40 anos. Eu quero fazer aqui, eu com o professor fiz um roteiro, mas essas opiniões que trago aqui são as opiniões emanadas do nosso Comitê Central, que se reuniu no dia 2 de abril. Eu quero aqui fazer um resumo para vocês. Começando pela análise da situação internacional. Nós vivemos hoje o que nós estamos chamando de um mundo em transição. Ele é um mundo unipolar, ele está em transição para o que nós chamamos de multipolaridade, mas nós ainda não conquistamos a multipolaridade. E a outra característica deste mundo, além de ser de transição, é viver aquilo que pode, como disse o companheiro, ser a maior crise estrutural do capitalismo na história. Não é? Há quem diga que não se compara com a de 29, não é? E essa crise vem desde 2007, 2008 nos Estados Unidos e não está superada. Não é? E ela se abate aqui no Brasil. Né? Bom, registrar também, do ponto de vista internacional,
o crescimento acelerado do campo da direita e do fascismo. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Vocês viram nos Estados Unidos a vitória do Trump, viram a vitória na França, como diz o sociólogo Boaventura Souza Santos, o único país que praticamente tem um governo progressista, de esquerda, centro-esquerda, é o pequenino Portugal. O resto está tomado pela direita, né? E a União Europeia, não se iludam, ela também tem seus objetivos imperialistas, porque quem hegemoniza a União Europeia é, na verdade, a Alemanha. Vivemos hoje muitos conflitos no mundo, não é? Eu não quero citar todos eles, mas até como estudioso também do Oriente Médio, vocês acompanham. Hoje, a grande batalha das forças progressistas se trava no Oriente Médio e se trava na guerra da Síria, não é? Em que respeite aí a posição de um ou outro agrupamento de esquerda, mas a grande maioria dos partidos de esquerda hoje entendem que de um lado está o terrorismo e as forças imperialistas, e do lado do governo da Síria, as forças populares, o exército árabe sírio, o Irã, o Iraque, o Líbano, os palestinos e comunistas e socialistas praticamente do mundo inteiro. E tem um jogo de cena, né, que o Obama passou 8 anos falando que combate o terrorismo. Não combate o terrorismo, financia o terrorismo. A Arábia Saudita já deu meio trilhão de dólares, 500 bilhões de dólares para financiar armamentos para matar o povo sírio, né? Então esse é o grande conflito que nós vivemos, né? E o traço essencial dessa ofensiva do imperialismo, a serviço do capital-rentismo, é a retirada do direito dos trabalhadores e dos povos do mundo inteiro. Por isso, os golpes começam na América Latina. Então, o golpe no Brasil, que derrubou uma presidente, a primeira mulher da história, presidente legitimamente eleita, né? Não foi novidade esse golpe. Já teve no Paraguai e já teve em Honduras. É o chamado, você pode escolher, né? O golpe paraguaio ou o golpe hondurenho, né? O golpe paraguaio é via Congresso e o golpe hondurenho é via Tribunal Superior Eleitoral, né? O Zelaya, presidente de Honduras, dormindo na sua casa, chega um cara de madrugada, o senhor se apronte e saia do país. Em 24 horas. E aqui no Brasil durou um pouco mais, nós fizemos de tudo para resistir, mas as forças golpistas, né, os moralistas sem moral, acabaram sendo vitoriosos, né? Bom, esse programa que o Trump vai aplicar, está aplicando, esse programa os golpistas estão implantando no Brasil, que não é um programa neoliberal. Nós estamos chamando, é um programa ultraliberal. Vai deixar Fernando Henrique na saudade, porque é muito mais selvagem, ele retira abertamente direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Especialmente aí dos setores mais pobres da sociedade. A característica desse governo é ele ser antipopular, antinacional, não é? E antidemocrático, né? Ele expressa a opinião de qual classe social, de qual agrupamento social. Bom, os capitalistas em geral, mas na essência a classe dos rentistas. Não nos iludamos, nós somos contra o sistema capitalista de um modo geral, está no nosso DNA da esquerda, nós queremos o socialismo. No entanto, o inimigo hoje central, né, é o capitalismo financeiro. Nós, especialmente os marxistas, estudamos a vida inteira, discutia com o meu amigo e camarada Durval Carvalho, aliás, uma honra, o presidente do PT, e a presidente do PCdoB também está aqui presente, a jornalista Márcia Quintanilha, discutia com o Durval se ele, né, como é que é a leitura dele do Marx. Ele falou, não, o Capital inteiro eu não li, mas li muita coisa. O Capital inteiro pouca gente leu, né? A essência do pensamento marxista é o seguinte: você tem aqui um capital, transforma isso com o trabalho numa mercadoria e você faz o quê? Mais capital. É a renda, né? É o lucro, é a mais-valia. Hoje eles inventaram um sistema que do dinheiro faz mais dinheiro sem passar pela produção.
Se esses caras estão certos e nós estamos errados, o mundo vai ter o desemprego. Como é que o capital pode fazer outro capital sem passar pelo trabalho, né? E não foi Marx que descobriu exatamente isso, foi Adam Smith e Ricardo, que não tem nada de esquerdistas, são economistas fisiocratas ingleses. Bom, e chegando no Brasil, quem que toma o poder no Brasil? Toma o poder no Brasil uma verdadeira quadrilha. Ladrões abertamente tomaram o poder no Brasil. 22 ministros do governo Temer, primeiro que não tinha uma mulher, depois ele pôs envergonhada uma ministra de segundo escalão, né, a AGU, e aí, depois de muito tempo, ele colocou uma ministra com status de ministério mesmo, né? Metade dos ministros do governo Temer estão sendo investigados ou são réus na justiça. E agora, a grande novidade é que o próprio Temer, usurpador, nós não usamos o termo de presidente da República, não o reconhecemos nessa condição, o próprio usurpador será processado, tudo indica que segunda ou terça-feira. Por quê? Porque foi flagrado roubando abertamente. O seu tenente de ordens, o seu ajudante, o seu antes-pensada, para quem é da velha guarda, foi pego filmado, pegando $500 mil para levar para ele. Mas não acontece nada. Ele se recusa a deixar o poder, por mais que hoje não tenha apoio. 2%, Cabreira, nós que somos sociólogos, é margem de erro, porque ele pode estar 0, é 2 para mais e pode estar menos 2, né? Ou seja, quem é que apoia mesmo esse cara, né? Então, a realidade que nós vivemos hoje é isso. Trava-se no Brasil hoje o que nós chamamos de desmonte do Estado Nacional. Trava-se hoje no Brasil a interrupção de todos os grandes projetos de interesse da soberania nacional. Especialmente o desenvolvimento do submarino nuclear está paralisado. O controle do pré-sal foi entregue, a Petrobras não mais tem o direito do pré-sal, a usina de Angra 3 estão parados, a produção dos mísseis para os caças Gripen, olha, não estou defendendo aqui o militarismo, mas as nações, para a sua soberania, têm que manter as suas fronteiras, têm que manter a sua soberania, têm que manter intacta a Amazônia. E vão entregar a base de Alcântara. Querem entregar a base de Alcântara, coisa que o Fernando Henrique não conseguiu. Agora eles estão já negociando com os Estados Unidos, né? E esse desmonte passa por quê? A Petrobras não compra mais das empresas brasileiras. A chamada Lei do Conteúdo Nacional está liquidada. Então, a última licitação que a Petrobras fez para plataformas de petróleo, apareceram 15 empresas, nenhuma brasileira. Todas internacionais, com o argumento que as empresas brasileiras estão sendo investigadas por corrupção, como se as estrangeiras fossem puras, o altar da santidade. E para também assim situar, eles atacam que setores da economia? Os setores da economia nacional mais internacionalizados. Quais são exatamente? A engenharia nacional. As 15 maiores empreiteiras de construção civil nesse país estão todas investigadas e alguns dos seus presidentes da cadeia. Nós somos a favor de prender quem é corrupto, não tem nenhuma dúvida disso, a esquerda, mas não é a bandeira central nossa, nunca foi a bandeira central. A bandeira da corrupção, historicamente, ela é ventilada, ela é propagada aos quatro ventos quando a direita está perdendo o seu espaço. Foi assim com Getúlio Vargas, foi assim com Juscelino, foi assim com Jango, foi assim com Lula e foi assim com Dilma. Uma presidente honesta, que não há nada. Aliás, como se diz aí, crime nesse país é pedalada, porque o resto tudo é permitido, né? Uma mulher honrada que lutou contra a ditadura, para nós hoje termos a liberdade da democracia, nada pesa contra ela, foi destituída. E colocado em seu lugar abertamente um bandido que todos vocês conhecem. Bom, aí meu tempo já está acelerando, mas eu quero, aqui é 20 minutos, era 30, nós mesmo resolvemos diminuir para não cansar o pessoal.
Aqui, então, assim, nós vamos propor aqui algumas medidas, né? Essa é a posição do PCdoB, né? Que eu quero apresentar para vocês, que na hora do debate a gente vai debater. No entanto, é preciso deixar claro que o nosso partido, junto com o PT e outros partidos e organizações populares, fazemos hoje uma aliança para combater essa agenda antinacional e antidemocrática. Essa aliança particular do PCdoB com o PT vem da eleição da Irundina em 1988 e Lula em 89, e nós apoiamos o Lula as 7 últimas eleições que teve nesse país, a Dilma, primeiro e segundo turno, etc, etc. Né? Então nós temos essa lealdade, essa coerência, essa firmeza, e nós não temos a menor dúvida sobre isso. No entanto, nós achamos que nós e o PT sozinhos não vamos derrubar essa ditadura, não vamos derrubar os golpistas. É preciso fazer uma frente ampla, mais ampla. A Frente Brasil Popular já não é ampla. A Frente Brasil Popular é o mais amplo que nós conseguimos até agora. Como tem a Frente Povo Sem Medo, que nós apoiamos, tem o Fórum das Centrais, que reúne as novas centrais, que agora convoca uma greve já para a semana que vem, dia 30, e a Frente Brasil Popular e a Povo Sem Medo de Campinas vão fazer tudo para parar essa cidade novamente, né? Mas tem que ampliar. Nós temos que pegar setores independentes, intelectuais, artistas, religiosos progressistas e fazer uma frente muito maior, né? Bresser Pereira, o Cerqueira César da Unicamp, Requião, essas pessoas não são de esquerda, nunca foram, né? Mas eles são bem-vindos na frente ampla para derrotar o inimigo principal nesse momento. Aí também, vocês estão sentindo isso, os partidos e a política estão sendo criminalizados. Os partidos estão com vergonha de fazer política, porque se criou uma campanha midiática para criminalizar a política. Nós até aqui no PCdoB estamos fazendo uma sequência de reuniões, Durval foi em todas elas, com vários partidos de esquerda. Já reunimos 7 e nossa ideia é chegar nos 9 ou 10. Todo mundo que é de esquerda, de centro, progressista, que está incomodado com a ditadura, vem para esse campo que é muito maior do que a Frente Brasil Popular. Metade desses partidos que nós reunimos não é integrante de nenhuma frente nem de outra, né? Bom, então as alianças são indispensáveis. Nós não vamos conseguir, a esquerda sozinha, derrotar esse regime que está por aí. E aí a questão principal é isolar a aliança Temer-Tucanos, que foi que deu o golpe. Não vamos dizer que o golpe foi dado pelo PMDB. O golpe foi dado sob inspiração do PSDB, que o Aécio Neves, esse que hoje está apontado, só não foi preso porque o ministro Fachin não teve a coragem que o Teori teve. Vocês lembram o caso? Teori mandou prender o Delcídio por uma gravação que fala muito menos do que aquela que o Aécio foi comprovado. Aí o Fachin não teve coragem, jogou para o pleno. Vai ser discutido semana que vem. Eu espero que ele seja preso. Não que eu seja favorável à prisão só sob suspeita, sob indício, mas é a mesma situação do Delcídio, obstrução de justiça. O Aécio solto, ele articula. Você vê, acabou de ser absolvido. O processo na comissão de ética não andou mais, foi enterrado. Ele reúne senadores na casa dele. O Supremo mandou prender a irmã e o primo e deixou o chefe solto, né? Então esse é o quadro. Ele é o autor intelectual, junto com o PSDB, do golpe. Ele que entrou no TSE com aquela, para encher o saco do PT, ele entrou com uma representação e disse claramente: nós não vamos deixar essa presidente governar. É a mesma linha da UDN de 1950, quando Getúlio ganhou a eleição. E o slogan era: nós não podemos deixar ele ser candidato. Se for candidato, nós não temos que fazer tudo para não ganhar. Se ganhar, fazer tudo para não tomar posse. E se tomar posse, não vai fazer nenhum governo. É o mesmo slogan da UDN que fizeram com a presidente Dilma, até que ela acabou sucumbindo. E para encerrar, que já estão aqui me avisando, eu quero aqui dizer assim: o nosso partido
e a democracia nesse país, elas estão entrelaçadas na história. Vocês sabem que nós temos a honra de ser o partido mais antigo desse país, completado 95 anos em março. Nós confiamos no proletariado, na classe operária, nos trabalhadores em geral, que vão desempenhar um papel histórico de combate e de vanguarda em defesa da democracia. Nós confiamos nas convicções democráticas da imensa maioria do povo brasileiro, no patriotismo de vastos setores da nacionalidade e vamos voltar a disputar em alianças os rumos de um Brasil soberano, livre, justo, no caminho para o socialismo. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, companheiros e companheiras. O microfone é de mentira. É de mentira, né? Tem que fazer força na voz. Tem que falar nele, senão não sai o som lá. Eu não tenho a voz do Legiano, mas vamos tentar acordar. Lutadores e lutadoras do povo. Olha só, é muito difícil falar depois do que a Lourdinha, a Silvana, a Tatiane, o Rodrigo e o Legiano falaram. Não me sobra muito, mas eu vou fazer uns breves comentários e justificar a brevidade da minha fala, porque ela materializa a confiança profunda que a consulta popular tem nas forças que integram a Frente Brasil Popular. Então eu me sinto plenamente contemplado com tudo que foi falado aqui pelos companheiros e pelas companheiras. E é com esse espírito que a gente integra a frente, para construir realmente algo novo. E a gente está dando um passo aqui muito importante. Os comentários que eu queria fazer são sobre 3 pontos. O primeiro, a diferença entre um plano de reformas estruturais, o projeto popular para o Brasil, e um plano de emergência, um plano popular de emergência. Eu acho importante pontuar essa diferença, porque alguém pode perguntar, mas por que não medidas mais profundas, medidas estruturais? Tem uma razão de ser do plano popular de emergência, cumpre com uma tarefa precisa, que precisa ser cumprida, é uma mediação, é uma etapa. Sem ela, a gente sai por aí pulando etapa e cai num doutrinarismo, que é tentar mudar, fazer o povo avançar politicamente só pelo discurso, pelas propostas faladas num palanque. Não é por aí. São etapas de luta política. Então, o segundo ponto é exatamente isso. O programa, o Projeto Popular para o Brasil, a Frente Brasil Popular e o Plano de Emergência como um instrumento de trabalho de base e de construção política nessa conjuntura. E, por fim, falar um pouco mais adiante, com a tentativa, talvez, de animar esse plenário aqui, para a gente perceber do que estamos participando nesse momento, que não é pouca coisa. E pode não estar aqui com 100 pessoas, com 500 pessoas, mas a gente precisa ter clareza do processo que a gente está participando em nível nacional, da amplitude social desse processo e para onde vai caminhar, com certeza. A consulta popular acredita profundamente que o futuro pertence à classe trabalhadora. E que a luta de classe no país, como foi dito aqui, não vai esfriar, a partir de agora só vai aumentar. Então o papel desse espaço aqui só vai aumentar. Então, a oportunidade de recomeçar politicamente com a classe trabalhadora no Brasil nos foi retomada, nos foi dada. E após o golpe estamos nos levantando e a passos rápidos. Pois bem, primeiro ponto, a diferença entre as reformas estruturais e o Plano Popular de Emergência. Veja, as reformas estruturais, que a gente chama de Projeto Popular para o Brasil, articulam um conjunto de bandeiras que representam os interesses de um conjunto de setores sociais bem determinado, aqueles setores relacionados ao trabalho. Um ou outro setor empresarial que
tenha objetivos nacionais, mas a gente não tem confiança estratégica para reformas estruturais na burguesia, seja em qual setor for. Ela mostra claramente que quando as classes trabalhadoras avançam num processo de transformação de algumas estruturas de poder e privilégio no Brasil, elas se unificam mesmo com aqueles setores que têm um programa neoliberal que destrói setores burgueses que têm base de acumulação no país. Portanto, para reformas estruturais, nós sabemos que só podemos contar com a força dos trabalhadores. Esse é o projeto popular para o Brasil. Ele é nacional, porque ele aponta para setores nacionais, para a soberania nacional, para a gestão dos recursos estratégicos e para o desenvolvimento. Ele é popular, porque esse é o conjunto de forças que lidera esse projeto, e ele é democrático, porque ele envolve amplos setores, claro, todos aqueles que quiserem se somar democraticamente, com bandeiras democráticas de caráter democrático, e aí sim, envolvendo mais setores sociais. O projeto popular para o Brasil é atual. Vejam, o golpe atacou a Constituição, o pacto que permitiu que a gente saísse da ditadura militar, no seu tripé. Primeiro, o tripé democrático. O golpe atacou o voto popular. O que a população decidiu nas urnas foi usurpado. O Brasil não tem parlamentarismo, o Brasil é presidencialista, o Congresso não tem o poder de fazer um voto de desconfiança e tirar o presidente da República, a não ser que houvesse crime de responsabilidade, que não teve em absoluto. Eu sou advogado, posso falar, tecnicamente aquilo é um descalabro, mas não precisa ser advogado para saber, qualquer um percebe que essa história de pedalada é um pretexto esfarrapado. Não precisam 5 anos, 10 anos para isso, e para a lata do lixo da história virar mais um elemento de vergonha nacional. O que a gente fez, ou a gente permitiu enquanto nação, fazer com a presidenta Dilma. Se ela entrasse aqui, a gente tinha que receber ela de pé como a verdadeira presidenta da República, não esse usurpador que está aí. Então foi quebrado o tripé, o elemento democrático da Constituição de 88, porque o voto popular foi rasgado. Foi quebrado o elemento econômico, isso está no Plano Popular de Emergência. Essa emenda constitucional 55, que limita os investimentos do Estado, busca atacar, no Pacto de 88, os investimentos prioritários que o Estado tem que fazer para dar conta de demandas sociais e econômicas básicas. A emenda constitucional 55 põe em risco a segurança do país. Põe em risco a segurança do país, a própria governabilidade de estados e municípios. Como já está aparecendo na crise social em vários estados e municípios que não vão ter dinheiro para pagar o funcionalismo público. Essa medida tem por objetivo dinamitar o Estado brasileiro. Então atacou o aspecto econômico, a vinculação entre o Estado e a economia básica com essa medida. E pretende agora, com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, atacar o pé social da Constituição de 88. Que não é uma maravilha, mas tem grandes avanços ali. A gente queria mais em 88. E a sociedade brasileira quer mais. Mas até esses avanços estão sendo atacados. É um setor exclusivista da sociedade brasileira que não está preocupada de modo algum com o mínimo de distribuição de renda. Então, contra isso, nós acreditamos que só uma constituinte pode refazer esse pacto. Então, das reformas estruturais, a primeira delas é a constituinte. Não dá para pensar em reforma estrutural com essa Constituição que foi rasgada e vilipendiada. Então a retomada vai começar com a Constituinte. Então isso está pautado, é atual. Não é? Nenhuma candidatura que pretenda fazer qualquer transformação no Brasil, mesmo governar, vai poder sem uma Constituinte que refaça esse pacto. Mas veja, precisamos de uma etapa para chegar na Constituinte. Se você falar Constituinte agora, não é? Já que estão reformas que retiram direitos da Constituição de 88, uma Constituinte agora, né, não,
A população não está madura para isso ainda. Então a gente precisa de uma mediação. E aí essa crise econômica, essa crise política, essa crise social colocam a necessidade de um plano popular de emergência. E aí são forças sociais mais amplas do que a classe trabalhadora. Reparem que no plano nós dialogamos com os setores empresariais que estão sendo atacados com as medidas neoliberais. Concordo com tudo que foi dito antes de mim. Exatamente, o neoliberalismo ataca a economia nacional como um todo. E o Plano Popular de Emergência dialoga com isso, ou seja, ele nos dá instrumentos para responder a todas as perguntas que qualquer interlocutor possa fazer a um militante social, a um lutador do povo. Tá bom, mas onde vocês querem chegar? Tá bom, como vocês resolvem a crise? Tá bom, vai fazer o que depois? O Plano Popular é um instrumento para conversar com todo mundo. E aí eu passo para o segundo ponto. Nossa tarefa é dialogar com as massas agora. Nos locais de lazer, nos locais de comércio, nos locais de trabalho, nos locais de estudo, nos grupos de WhatsApp. Todos nós temos amigos, familiares, pessoas que colocam lá nos grupos de WhatsApp coisas que a gente não concorda. Ou mesmo os trabalhadores, a nossa base, os nossos colegas. Aqui a gente tem elementos para dialogar, para fazer um debate qualificado. Um elemento central do golpe é a desqualificação da política, a substituição da política pela burocracia, em nome do combate à corrupção. É o seguinte, olha, político é tudo corrupto, a solução é o suposto caçador de corrupto. A gente já viu essa história e já sabe onde isso vai dar. Nós precisamos enfrentar isso fazendo política. O Plano Popular de Emergência é um instrumento para isso. Por fim, o futuro nos pertence. Para concluir, companheiros e companheiras, a greve geral de 28 de abril, segundo eu conversei com alguns companheiros um pouco mais velhos do que eu, me garantiram o seguinte: essa foi a maior greve geral da história do país. Porque a greve de 1917 está fazendo 100 anos, a greve de 17. Os setores industriais eram restritos, a população, a maior parte era rural. Nos anos 80, nos anos 50 houve grandes greves, nos anos 80 houve também grandes greves, mas nenhuma chegou em penetração social, em diversidade de setores, como a greve geral de 28/4. Foi um fato histórico, ou seja, nós estamos retomando com força a luta de massa no Brasil. Foi uma vitória. A classe trabalhadora como um todo apoiou. Quem pôde assistir televisão no dia da greve geral, para ver a cobertura da mídia, que nunca fala uma palavra sobre as condições de vida no transporte público. Naquele dia resolveu fazer uma cobertura ampla sobre o transporte público nas grandes cidades. Perguntava para as pessoas, e aí, vai conseguir chegar no trabalho ou não vai conseguir? A cada duas que falava, escapava uma lá que era o seguinte: olha, por uma causa justa, tinha que parar tudo. Então a população inteira estava apoiando a greve geral. Foi um sucesso, uma vitória. É desse patamar que a gente parte. Conforme bem falou o Lejeune, o mundo está em conflito. Veja, o candidato do capital financeiro não era o Trump, era a Hillary Clinton. O Trump deixou a nossa burguesia sem discurso. Porque ela aqui fala o seguinte: não, tem que abrir as fronteiras para o capital internacional, para as empresas multinacionais, para as mercadorias de outros países. O Trump foi lá e falou assim: olha, nós estamos saindo dos acordos de livre comércio. Isso expressa o seguinte: os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia no plano econômico. A China surge como potência que enfrenta os Estados Unidos. E quando os grandes se enfrentam, para os países periféricos e subdesenvolvidos como o Brasil, abrem-se oportunidades. A Petrobras é uma mina de ouro nesse aspecto. É a oportunidade que o Brasil tem de dar um salto e se desenvolver, gerar produtividade, elevar a qualidade de vida, ter avanços sociais no Brasil. Não é à toa que o golpe ataca o centro da política desenvolvimentista, que é a Petrobras, que tinha uma política de conteúdo nacional.
que a gente chamava conteúdo local para não ofender os ouvidos neoliberais, mas é uma política de conteúdo nacional. Foi a primeira a ser atacada. Então, o nosso petróleo está em causa. Veja, mas o mundo caminha para esse conflito, isto abre oportunidades para a gente. Outra coisa, no plano dos valores e da cultura. As gerações mais jovens já vivem outra realidade, de maior democracia nas relações pessoais, de maior liberdade, de menos machismo, de menos homofobia, de menos racismo. As forças golpistas reuniram o que há de pior na sociedade brasileira, que é não só ultraliberal, como também reacionária no plano dos valores e da cultura. Todas essas medidas são uma reação desesperada em relação ao seguinte: o Brasil melhorou nos últimos 10 anos. Essa é a verdade, o Brasil melhorou. E essas classes, essa elite exclusivista, mesquinha, não aceita perder um espaço, não aceita ver quem ela não aceita no aeroporto, nos comércios, melhorando de vida. Então, a gente parte desse patamar. O Brasil melhorou e teve essa reação descabida, antinacional, antipopular, que expõe o país de joelho no mundo. O Temer acabou de ir para a Rússia, foi recebido no aeroporto por um funcionário de segundo escalão, deu uma coletiva de imprensa, tinha um jornalista. É uma vergonha. Envergonha todo o Brasil, ou seja, a Frente Brasil Popular tem muito trabalho pela frente. Porque o povo percebeu isso, está conosco, agiu, foi para a rua, foi para a luta, cruzou os braços. O que está faltando? Está faltando a gente conversar com o povo, retomar o trabalho, rumo à vitória, companheiros. Então, fora Temer, nenhum direito a menos, diretas já, por uma constituinte, agora soberana, para refazer o pacto e levar o Brasil, sim, para uma mudança estrutural. Esse é o papel da Frente Brasil Popular. Obrigado. Primeiro a gente queria agradecer então a exposição dos três aqui, agora e anunciar também, agradecendo a presença de todos, dizer que entre nós aqui, nós temos representação de companheiras e companheiros de Campinas, de Valinhos, de Dayatuba e de Santa Bárbara do Oeste, que vieram aqui, obrigada. Primeiramente, vou até meu gente, era um golpe na gente, não vou mais admitir.